Fala, meus amigos, nós estamos agora no último episódio da nossa saga. Que coisa maravilhosa que nós vivemos esses dias, não é mesmo? Todos nós fomos muito confrontados por esse livro e agora nós estamos finalizando essa fase. Eu quero lembrar vocês de que o podcast, ele trouxe tudo muito por cima. A melhor forma de você aprofundar nesse conteúdo é através da leitura do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável ou ouvir o audiobook do YouTube. É muito importante você ir mais além daquilo que está aqui no podcast para você poder receber ainda mais desse conteúdo, beleza? Se você quiser, eu tenho um link onde você pode adquirir esse livro e nós enviamos para todo o Brasil. Vamos lá. Esse último episódio nós vamos falar de algo muito importante, que é a regra de vida. É a forma prática de colocar em ordem as suas emoções. Se você chegou até aqui nessa jornada, eu preciso dizer algo com toda honestidade. Você não é mais a mesma pessoa que começou. Nós caminhamos por temas difíceis. Falamos sobre limites, expectativas, luto, emoções, maturidade, ritmo, descanso, presença, amor maduro. Nada disso é leve. Tudo isso mexe com as nossas estruturas internas. E você sabe o quanto isso mexeu com você. Agora chegamos a um ponto decisivo, porque não basta compreender, não basta concordar, não basta se emocionar. A pergunta agora é: como essa transformação se sustenta na vida real? E aqui entra algo que assusta muita gente, mas que na verdade pode ser um dos maiores presentes da espiritualidade cristã. Uma regra de vida. O problema com a palavra regra. Vamos ser honestos, a palavra regra soa mal para nós. Ela soa como controle, legalismo, rigidez, falta de liberdade, especialmente para quem já sofreu em ambientes religiosos tóxicos. Essa palavra dispara alertas internos, mas isso acontece porque confundimos regra com prisão. Na tradução cristã, uma regra de vida nunca foi pensada como uma cerca que aprisiona, mas como uma estrutura que sustenta a vida. A palavra usada na tradição antiga remete à ideia de treliça, trellis. Uma treliça é aquela treliça que é usada para a videira crescer. É uma forma de fazer com que a videira cresça de uma forma correta. Vocês já viram aqueles tipos de treliça para árvores que enramam, né? Para plantas que enramam? Então, o nome daquilo é regra. Uma treliça não força a videira a crescer. Ela apenas cria um caminho para que a vida cresça de forma saudável. Sem treliça, a videira pode até crescer, mas cresce pelo chão, se mistura com outras plantas, apodrece, quebra, não frutifica. O problema nunca foi a vida em si, o problema é a vida com falta de estrutura para sustentá-la. E eu acho que essa é a questão aqui. Você pode viver a sua vida como você quiser, mas se você tiver uma estrutura que sustente a sua vida, o resultado de frutificação será muito maior. A regra de vida não é o centro, mas Cristo é o centro. E aqui está o ponto mais importante de todo esse episódio. Regra de vida não é o centro da vida cristã. Mas Jesus é. Se uma regra de vida não nasce do amor a Cristo, ela vira um ritual vazio, ela vira performance espiritual e até mesmo um checklist da sua vida religiosa. Mas se o amor por Cristo é real, ele precisa ser organizado. Você precisa se planejar e criar métodos e formas para que você mergulhe nesse amor. Amor sem forma vira confusão e forma sem amor vira opressão. Uma regra de vida saudável não pergunta primeiro o que eu preciso fazer. Ela pergunta o que está me ajudando ou me afastando de amar a Cristo acima de tudo. Por isso o título desse capítulo é tão revelador. Amar a Cristo acima de tudo. Uma regra de vida existe para ordenar o amor, não para provar espiritualidade. Todo mundo tem uma regra de vida. Aqui vem uma informação confrontadora, mas libertadora. Todo mundo já vive segundo uma regra de vida, mesmo que ela não seja saudável. Mesmo quem nunca pensou nisso tem a sua própria regra de vida. A questão não é se você tem ou não, a questão é quem a escreveu.
Sua agenda escreveu? Seu cansaço escreveu a sua regra de vida? Os seus traumas escreveram sua regra de vida? Será que o seu medo ou a cultura ao seu redor escolheram a sua regra de vida? A maioria dos cristãos não vive sem regra, vive com uma regra inconsciente. E regras inconscientes sempre nos moldam, só que sem intenção, sem discernimento e sem o amor de Cristo no centro. Nós vamos ver o modelo de Daniel, a forma como ele conseguiu viver uma regra de vida em meio a uma cultura tão quebrada como a cultura babilônica. Esse exemplo é poderoso porque Daniel não vivia num mosteiro, ele não estava isolado do mundo, ele não tinha uma rotina espiritualizada, ele não era um monge, ele vivia no coração da Babilônia, no centro do sistema mais poderoso, sedutor e assimilador do seu tempo. A Babilônia tinha um objetivo claro, ela queria reprogramar Daniel, ela queria mudar o nome, mudar a língua, mudar os valores, mudar a lealdade, mas Daniel resistiu. E aqui está o ponto-chave, Daniel não resistiu porque era mais forte, ele resistiu porque já vivia a partir de um plano. Ele não improvisava a sua vida espiritual, ele não reagia só quando o problema aparecia. Daniel tinha uma regra de vida. Ele sabia o que entrava em seu corpo, ele sabia a quem ele era leal, ele sabia quando parar, sabia quando orar, sabia o que não negociar. Isso não o isolou do mundo, isso o tornou livre dentro daquele sistema. A Babilônia moderna, ela existe hoje, nós também estamos na Babilônia, nós também vivemos nessa realidade. Só que ela não tem muros, não tem reis visíveis, não exige uma idolatria explícita, mas ela é uma cultura de pressa, de produtividade constante, de disponibilidade total a esse sistema e exige uma atenção. E muitas vezes nós, como resultado dessa pressão babilônica ao nosso redor, nos tornamos cristãos cansados, espiritualmente rasos, emocionalmente sobrecarregados e vivendo de eventos e não de raízes profundas no Senhor, por falta de uma regra de vida. Sem essa regra, nós não somos neutros, nós somos discipulados pelo sistema. Não pense que se você não olhar para você, não tiver decisões firmes dentro de você de como as coisas vão ser, você vai acertar no meio do caminho. Não. Ou você determina como você quer viver a sua vida, ou ela já está determinada pelo sistema. Regra de vida como ato de resistência espiritual. Criar uma regra de vida hoje é um ato profundamente espiritual. É dizer, eu não vou viver no piloto automático. Eu não vou sacrificar a minha alma em nome da urgência. Eu não vou terceirizar a minha formação espiritual. Uma regra de vida não é fuga do mundo, é uma presença no mundo, mas de forma saudável e profunda em Jesus. Ela não nos torna menos disponíveis para Deus, ela nos torna mais disponíveis de forma sustentável. Quero fechar essa primeira parte com uma frase simples, mas decisiva. Toda transformação espiritual precisa de estrutura para permanecer. Sem estrutura, até os encontros mais profundos com Deus se perdem no cansaço da rotina. Na próxima parte, nós vamos entrar em algo muito prático, como pensar uma regra de vida, porque ela precisa ser realista, como evitar legalismo e como integrar fé, corpo, descanso, trabalho e relacionamentos. Mas, por enquanto, fique com essa pergunta. O que hoje está organizando o seu amor? Na parte 2, vamos aprender a responder isso com sabedoria. Vamos lá? Na parte anterior, nós entendemos que todo mundo já vive segundo uma regra. A pergunta é, quem está escrevendo essa regra? Agora precisamos dar um passo adiante, porque o risco é muito claro. Transformar a regra de vida num ideal bonito, mas impossível de viver. Então essa parte é essencial, porque ela responde à pergunta, como construir uma regra de vida que forme Cristo em nós, sem nos esmagar? O erro mais comum, regra de vida como meta espiritual. Muita gente começa errado, transforma a regra de vida em uma lista de metas espirituais irreais, como vou orar 2 horas por dia, vou ler a Bíblia inteira todo mês, vou jejuar toda semana, nunca mais vou pecar. Isso não é regra de vida, isso é perfeccionismo espiritual disfarçado. Uma regra de vida não é um plano para se tornar alguém melhor,
um método para agradar a Deus ou um caminho para controlar o comportamento. Ela é um ambiente. Assim como você não força uma planta a crescer, você cria condições para que ela cresça, e ela cresce quando o ambiente está favorável. Então a regra de vida é criar esse ambiente favorável para o seu crescimento. A regra de vida é um arranjo de amor, não de pressão. Aqui está uma definição simples e fiel ao espírito desse episódio. Uma regra de vida é um plano consciente e intencional para manter Deus no centro de tudo o que fazemos. Ela não começa perguntando o que eu deveria fazer espiritualmente. Ela começa perguntando o que na prática me ajuda a permanecer em Cristo. Isso muda tudo, porque o foco deixa de ser desempenho e passa de ser permanecer em Jesus. E isso é o que muda tudo. A história da igreja confirma isso. Quando olhamos para a história da igreja, isso fica evidente. Os cristãos dos primeiros séculos não buscavam isolamento por medo do mundo. Eles buscavam estrutura, porque perceberam algo essencial. Sem intenção, o mundo sempre vai nos formar. Os pais do deserto, como Pacômio, João Cassiano, Bento de Núrcia, todos eles entenderam que fé sem prática se dissolve, e zelo sem um formato se perde. Espiritualidade sem ritmo se esgota. A famosa regra de São Bento não tinha como objetivo criar monges perfeitos, ela tinha um único foco: ordenar a vida para que o amor a Cristo viesse antes de tudo. E isso é importante, essas regras nunca foram idênticas para todos. Elas respeitam temperamento, fase da vida, contexto, vocação. Ou seja, regra de vida nunca foi padronização espiritual. Ela é sempre formada para o tipo de crescimento que você, como uma pessoa específica, precisa. Começando pelo grande quadro. Antes de pensar em detalhes, precisamos enxergar o todo. O livro nos apresenta 4 grandes áreas que estruturam uma regra de vida saudável. Primeiro, oração. A oração, o falar com Deus, o ter tempo com Deus, é uma regra de vida que você precisa colocar, que você precisa se organizar para fazer. Segundo, descanso. O descanso, ele é primordial e essencial na sua regra de vida. Terceiro, ritmos de trabalho e atividade. Como você vai se relacionar com essas áreas? E em quarto, como você vai viver os relacionamentos. Essas 4 áreas abrangem toda a vida humana. O erro mais comum é tentar começar pelos detalhes, sem alinhar o todo. Mas transformação duradoura começa pela visão geral. Uma regra de vida precisa ser pessoal. Aqui está algo libertador. Não existe uma regra de vida certa para todo mundo. O que aproxima uma pessoa de Deus pode afastar outra. O que gera vida numa fase pode gerar peso em outra. Por isso a pergunta central não é: isso é espiritual? Mas sim, isso me aproxima ou me afasta de Deus? Essa pergunta é profundamente madura e ela nos tira do moralismo e nos leva para o discernimento. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas não têm um hábito de leitura, mas elas conseguem ouvir muito bem. Ouvir um podcast como esse, ouvir livros, ouvir a Bíblia. Algumas pessoas precisam de muito tempo no secreto, outras, se tentarem ter muito tempo, elas vão falhar miseravelmente. Então a gente precisa aprender a colocar o nosso ritmo na regra de vida. O que vai mandar mesmo é sermos de fato consistentes nisso. Vocês conseguem entender? O perigo da espiritualidade automática. O texto toca num ponto extremamente atual. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Temos rotinas para acordar, trabalhar, comer, pagar contas, mas não temos rotinas conscientes para nutrir a nossa alma e nos ajudar a sair do piloto automático. O resultado é que nós temos uma espiritualidade relativa, uma vida com Deus baseada em crises, um crescimento irregular. Uma regra de vida não cria rigidez, ela cria atenção para coisas que necessitam da nossa atenção. Babilônia, exaustão e discipulado invisível. Sem uma regra de vida, nós não ficamos neutros, nós somos discipulados por algo. Como já foi falado, acabamos discipulados pela pressa, pela ansiedade, pelo excesso de estímulos, pela lógica da produtividade, e isso vai nos moldando silenciosamente. Criar uma regra de vida é declarar:
Cristo será o centro que organiza todas as áreas da minha vida, não apenas um aspecto dela. Quero fechar essa parte com algo muito forte. Uma regra de vida não é uma promessa de perfeição, mas é um compromisso com o processo de construção da sua vida em maturidade com Deus. Ela não exige que você acerte sempre, mas ela te convida a ter como voltar. É como se a regra de vida se tornasse a corda pelo qual nós podemos voltar para o nosso lugar de origem, voltar para a nossa casa no meio da nevasca. Nessa próxima parte, nós vamos entrar em elementos concretos de uma regra de vida, como oração, descanso, trabalho, corpo, emoções, relacionamentos e também comunidade. E no final, vamos amarrar tudo com uma revisão profunda da jornada inteira desse livro. Mas antes disso, o que governa o ritmo da sua vida hoje? Cristo ou as urgências? Vamos lá? Uma regra de vida que sustenta uma vida em Cristo. Bom, se até aqui nós entendemos o porquê de uma regra de vida e como ela nasce do amor, agora precisamos falar de como ela se encarna no cotidiano. Porque espiritualidade que não chega na vida real vira apenas um conceito bonito. E essa última parte, ela é decisiva. Ela conecta teologia, prática e maturidade emocional. Os elementos de uma regra de vida. O livro nos oferece alguns elementos extremamente valiosos. Não é um modelo fechado, mas é um mapa. 12 elementos organizados em 4 grandes áreas. Vamos lá? Primeiro, oração. E dentro da oração tem 4 elementos, que é escritura, silêncio e solidão, ofício divino, que é uma oração estruturada, e estudo. Quando você para um tempo para ter tempo de oração, leitura da palavra, silêncio e busca do Senhor, você realmente tira um tempo para isso. Você precisa criar a sua forma de fazer isso. Em segundo lugar, a segunda grande área é o descanso. Primeiro, descanso semanal, o sábado. Você tirar um dia para você realmente descansar. Você tirar um dia para você não produzir, parar e ter tempo com o Senhor. Simplicidade. O que você pode remover da sua rotina? O que você pode remover da sua vida? O que você pode não precisar correr atrás, não precisar comprar? O que você pode abandonar? Jogo e recreação. Qual é o teu lazer? O que você se diverte? O que te torna feliz e vivo? Trabalho e atividade. Serviço e missão. Como você organiza o seu serviço, sua missão. E como você organiza também o cuidado com o seu corpo físico. Como você olha para isso. E por último, relacionamentos. Como está a sua saúde emocional, o seu relacionamento com você mesmo. Em segundo lugar, como está o relacionamento com a sua família. E em terceiro, a sua comunidade, os seus companheiros de jornada. Amigos, igreja, pequenos grupos, trabalho. Como você se relaciona com as pessoas. Esses elementos não são tarefas espirituais. Eles são espaços onde Cristo deseja habitar. A oração é mais do que falar com Deus. Aqui o livro é muito honesto. A oração não envolve apenas pedir, falar ou interceder. Ela envolve escutar, desacelerar, permitir que Deus nos revele quem somos. Tempo de leitura da Escritura, não como informação, mas como formação, uma leitura lenta, meditada e degustada. Você pode fazer da forma que você entender melhor e até usar livros e materiais para isso. Silêncio e solidão. Talvez a disciplina mais fácil do nosso tempo, mais difícil do nosso tempo, na verdade. Tempo de silêncio, porque no silêncio perdemos o controle. E é justamente aí que Deus nos encontra. Ofício divino. Estrutura não apaga o espírito, ela sustenta a constância quando a emoção oscila. Então tenha um formato de oração muito bem organizado. Tenha tempo para orar, sabe? Realmente ore com ou sem vontade, ore em língua se você tiver esse dom, se você busca esse dom e acredita nele. Tenha tempo com o Senhor, isso vai fazer toda a diferença. E estudo. Cristãos maduros continuam aprendendo, não para saber mais que os outros, mas para poder amar melhor e servir o outro. Então, busque uma forma de estudar a palavra e não apenas ler a palavra, mas estudar. Mergulhar no estudo da palavra vai te fazer crescer muito. Na área do descanso, eu posso dizer para você que o descanso é uma declaração de fé. Descanso não é luxo, descanso é espiritual. Quando descansamos, estamos dizendo: eu confio que Deus governa o mundo sem a minha ajuda.
o sábado. O sábado não é apenas um dia da semana, é um princípio. Então, não é sobre você parar exatamente no sábado, mas você ter um dia em que você para, descansa, se alegra e contempla num ciclo de 7 dias. Jesus não aboliu o descanso, ele o redimiu. Simplicidade, menos distrações, menos excesso e mais presença. Jogos e recreação. Alegria saudável também glorifica a Deus. Prazer puro não é inimigo da espiritualidade. Trabalho e corpo, o espiritual encarnado. Aqui o livro é profundamente bíblico. Deus não nos salva da vida, ele nos salva para viver bem. Não fazemos tudo, fazemos aquilo que Deus nos conciliou no serviço e na missão. Então precisamos estar atentos. Será que é o que Deus realmente quer que eu faça? Chamado sem limites leva à exaustão espiritual. Cuidar do corpo. O corpo fala. Cansaço extremo, ansiedade, dores recorrentes podem ser convites de Deus para desacelerar. Espiritualidade que ignora o corpo acaba adoecendo a alma. Relacionamentos, onde a maturidade se prova. Aqui está talvez o ponto mais confrontador. Você pode orar muito, ler muito, servir muito, mas se não ama bem, algo está desalinhado. Saúde emocional. Feridas não tratadas vazam nos relacionamentos. Deus não tem medo do nosso passado, mas ele não nos deixa presos a ele. Família. Casados, solteiros, pais, filhos. A fé precisa ser vivida em casa, não apenas no templo. Comunidade. Ninguém amadurece sozinho. Todo cristão maduro precisa de alguém à frente, alguém ao lado e alguém atrás. Regra de vida não é estática. Um ponto essencial do capítulo. Sua regra de vida deve mudar conforme você muda. Ela é um documento vivo, em revisão constante. Comece pequeno, 1 ou 2 elementos, com constância, com graça. Não se puna quando falhar. Volte e vá tentando criar uma regra. Toda igreja já tem uma regra de vida, mesmo que nunca tenha escrito, mas eu quero encorajar vocês a terem uma regra de vida com a igreja de forma coletiva. Valores, ritmos e prioridades sempre estão presentes, mas o desafio é torná-la consciente, saudável e centrada em Cristo. Uma igreja madura não cria dependência, ela forma pessoas inteiras. Vamos viver fielmente aquilo que Deus deu a você. A vida que Deus te entregou precisa ser vivida de uma forma íntegra, completa. O capítulo termina com uma história poderosa, porque no fim tudo se resume a isso. Não viva a vida de outra pessoa. Viva fielmente a vida que Deus confiou a você. Alguns constroem, outros alimentam, outros estudam, outros caminham com os pobres. Todos são chamados a amar. E o amor é o critério no final. Não é a performance, não é a comparação, não é a aparência, é a fidelidade. Fechamento final da jornada. Quero terminar recapitulando a jornada desse livro. Vamos lá? Nesse livro a gente aprendeu que espiritualidade saudável começa no interior, que emoções importam, que limites são dons, não problemas, que descanso é fé, que maturidade se prova nos relacionamentos e que crescimento exige intenção. E agora, no fim, aprendemos que uma vida em Cristo precisa de estrutura para permanecer. Não para controlar, mas para sustentar. Vamos orar, gente? Senhor Jesus, depois de tudo que vimos e ouvimos, eu não quero pressa. Eu quero a Tua presença. Não quero perfeição, eu quero fidelidade. Ajuda-me a construir uma vida em torno de Ti. Ensina-me a dar pequenos passos com constância e graça. Que a minha vida revele o Teu amor. No ritmo certo, no tempo certo, da forma certa. Entrega-te a mim. Ensina-me a viver fielmente a vida que Tu me deste. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, enfim, finalizamos o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Que coisa linda nós podemos ver isso. E eu creio que foi uma mudança muito grande na sua vida. Espero que você compartilhe com o máximo de pessoas esse livro. Ajude elas a crescer. E lembre, se você quiser ler ele físico, você pode fazer isso comprando em qualquer outro lugar. Você pode também comprar comigo e me abençoar de alguma forma. E você pode ouvir o audiobook pelo YouTube. Deus abençoe vocês. Foi um prazer passar essa jornada de 20 dias com vocês. E agora nós vamos ter um próximo livro que vai ser sensacional. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe.